Então, galerinha, deu tempo a gente ir rapidinho ao banheiro, né? Tomar uma água. E a gente volta já para a próxima resolução da questão, ok? Lembrando que durante essa segunda aula a gente vai fazer mais 6 questões. Foram 6 questões na primeira aula. Agora a gente continua com mais 6, falando aí sobre eletrodinâmica de uma forma geral, com ênfase mais no nosso último assunto, né? Até para dar uma ajuda na galera que ficou de recuperação, que está tendo essas últimas provas aí, que é a parte quando a gente fala de capacitores, tá bom? Capacitores gerados ali pelo meu sistema. Bacaninha? Então, vamos em diante da próxima questão. A questão de número 7 fala o seguinte: um capacitor consegue armazenar uma carga de 1 nanocoulomb, né? Então, isso aqui já é o armazenamento do cara para uma diferença de potencial elétrico de 1 milivolt. Então, isso aqui já é quem? A DDP, tá bom? Indique, entre as alternativas abaixo, o módulo da capacitância desse dispositivo. Lembrando que isso aqui é a quantidade de carga que o cara vai conseguir acumular. A capacitância, galera, é igual à quantidade de carga sobre a DDP, né? Quantidade de carga sobre DDP. Então, daqui eu consigo tirar o que ele quer. Lembrando que a nossa unidade é o farad, tá bom? Simbolizado aí por um F maiúsculo. Não confundir com o F de força. Farad aí, tá bom? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Então, galera, quando você pega essa questão de capacitor, para descobrir o modo da capacitância dele é bem simples, na verdade, né? Você pega apenas a quantidade de carga e divide pela DDP que existe entre as placas. Só que você tem que tomar cuidado com as unidades. Como ele quer 1 nanocoulomb, então seria 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, né? Justamente por causa da unidade sendo menos 9, já que faz parte do nano. Sobre a DDP, que seria de 1 milivolt. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 3 volts, né? Que seria essa situação aqui, para que você consiga ter essa divisão, tá bom? E agora ficou fácil. Como é que eu faço para achar minha capacitância? Bom, a minha capacitância é divide parte numérica com parte numérica e subtrai aí os expoentes. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Vezes 10 elevado a menos 9, menos 3. Bom? Então, como é que ficaria? Quando você tem essa situação de menos com menos, você tem mais, né? Então, ficaria uma capacitância de 1 vezes 10 elevado a menos 9, mais 3. Então, ficaria 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Farad. Então, eu chegaria ao meu gabarito, que seria a letra B, né? De bola. Então, você teria essa situação de 1 vezes 10 a menos 6 farad, ok?
Então, explicando mais uma vez, para quem ficou com alguma dúvida, e deixando um tampinho para mim, para vocês copiarem, a questão fala o seguinte: um capacitor consegue armazenar um nanocoulomb para uma diferença de potencial de 1 mV. Indique em tratativas abaixo o modo da capacitância. Bom, a capacitância é igual à quantidade de carga sobre a DDP gerada no sistema. A minha quantidade de carga é 1 nano, então 1 vezes 10 a menos 9, sobre 1 milivolt, 1 vezes 10 a menos 3, né? Mili lembra 1000, tem 3 zeros, por isso que é 10 a menos 3. Então, ficaria menos 9, ó, lembrar do seguinte, esse menos 9 aqui, ó, esse menos 9 tem o sinal dele, por isso que fica, ó, esse menos 9 aqui. O menos 3 também tem o sinal dele, por isso que fica esse aqui. E o sinal do meio é por causa da divisão. A divisão representa esse menos. Então, fica cada um com o seu sinal, tá bom? Logo, ficaria menos 9, menos com menos 9 mais 3, ficaria 1 vezes 10 a menos 6, farad, tá bom? E aí eu chego ao gabarito, que seria a letra B. Questão 8 é uma questão teórica que fala o seguinte: em relação à capacitância de um capacitor de placas paralelas, assinale o que for falso. Bacana? Então, cuidado, porque agora a questão vai querer o valor que é falso, alternativa falsa. Então, muito cuidado para não se empolgar, marcar logo a letra A, que vai aparecer correta, né? E aí depois você vai e pula o resto das questões. Não é assim que funciona. Letra A capacitância é diretamente proporcional à área dos capacitores. Letra B, a capacitância é inversamente proporcional à distância entre os capacitores. Letra C, a permissividade elétrica é uma característica que depende do material inserido entre as placas do capacitor. Letra D, quanto maior for a capacitância de um capacitor, menos carga ele pode armazenar para determinada tensão elétrica. E letra E, quanto menor for a capacitância de um capacitor, menos carga ele pode armazenar para determinada tensão elétrica. Bacana? Então, 2 minutinhos para vocês estarem respondendo a questão. Galera, quando você pega uma questão como essa, você tem que ficar ligado com o que ele vai querer, né? Ó, primeiro ele pediu uma informação falsa. Logo, a gente tem que descredibilizar as outras, né? Para ver se elas estão certas e marcar a que a gente quer achar. Letra A. Capacitância é diretamente proporcional à área dos capacitores. Capacitância é igual a permissividade elétrica vezes a área sobre D, né? Sobre a distância. Então, sim, se eles estão em cima, né, eles são diretamente proporcionais. Então, a capacitância ela é diretamente proporcional à área dos capacitores. Está verdadeiro, logo, não é a resposta, tá bom? Porque ele está querendo a informação falsa. Letra B.
A capacitância é inversamente proporcional à distância entre os capacitores. Olha, quando você fizer isso aqui, você vai ver que eles vão se multiplicar, né? Grandezas que se multiplicam são inversamente proporcionais. Então, sim, a capacitância é inversamente proporcional à distância entre os capacitores. Cuidado, porque está querendo a falsa. A gente já viu que essa aí está correta, você não marca. Letra C. A permissividade elétrica de uma característica que depende do material inserido entre as placas do capacitor. Ó, cuidado. A permissividade elétrica ela não depende, tá bom? Isso aqui é falso. Ela não depende do material inserido entre as placas de um capacitor. A permissividade elétrica ela tá lá, entendeu? Ela vai ter aquela situação que vai ser inserida dentro dele. O que vai mudar? O que vai mudar é a quantidade de capacitância que o cara vai possuir, tá bom? O cara vai possuir aquilo ali, justamente para ter essa armazenação. Letra D. Quanto maior for a capacitância de um capacitor, menos carga ele pode armazenar por uma determinada tensão elétrica. Verdadeiro. Quanto maior for a capacitância, menos carga ele consegue, né? E quanto menor for a capacitância, menos carga ele pode armazenar para uma determinada tensão elétrica. Então, realmente, está aí sendo verdadeiro. Peraí. Que aqui a gente tem a seguinte coisa. Ele falou sobre a permissividade elétrica depender, né? Eu li que não depende. Depende sim do material inserido. Tanto é que a gente fez aquela questão que tem a folha de mica, né? E a folha de mica, ela é um material diferente do ar. Então, muda a permissividade elétrica do capacitor. Verdadeira a letra C. O problema está entre a letra D e a letra E. Quanto maior for a capacitância de um carregador, mais carga ele pode armazenar. A falsa é a letra D. Aqui é para ser um mais, tá bom? Mais carga ele pode armazenar. Que a capacitância é justamente a quantidade de carga que ele consegue armazenar, né? A letra E, quanto menor for a capacitância de capacitor, menos carga ele pode armazenar. Então, é verdadeiro, né? A diferença é só quanto menor a capacitância e não quanto maior a capacitância. Bacana? Então, nosso gabarito seria a letra D. Questão de número 9. Fala o seguinte. Os quatro capacitores representados na figura abaixo são idênticos entre si. Q1 e Q2 são, respectivamente, as cargas elétricas positivas totais acumuladas em 1 e 2. Todos os capacitores estão carregados. A diferença de potencial elétrico entre os terminais de cada circuito são iguais. Qual a alternativa em relação a Q1 e Q2 está correta? Lembrar o seguinte, que você tem uma situação de associação em série ou paralelo. Se for série, a capacitância, né, dos caras é o inverso. 1 sobre C, 1 mais 1 sobre C2, mais 1 sobre Cn, né? O valor que você quiser ali. Justamente por você ter uma capacitância equivalente. Quando for em paralelo, a capacitância é a soma, C1 mais C2 mais a quantidade de capacitores que você tiver, tá bom? Então, você tem que ter a diferença entre associação em série e paralelo. Lembrando aí que na figura 1, você tem uma associação em paralelo, na figura 2, você tem uma associação simples, né? Você não tem nenhuma mistura aí de capacitores. Bacana? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, quando você pega uma situação como essa, você tem que ver o seguinte. Ó, eles são idênticos entre si, então todo mundo vale C. Q1 e Q2 é respectivamente as cargas elétricas positivas totais acumuladas em 1 e 2. Então, você tem todas as cargas somadas, ou seja, todas as capacitâncias juntas. Quando você vai para isso, o que é que eu tenho? Que o valor de C aqui é igual ao próprio Q2. Tá bom? Por quê? Porque ele é apenas um capacitor sozinho na figura 2, tá bom? Na figura 1 é diferente. A figura 1, tu tem uma capacitância equivalente. Por quê? Tu tem uma associação em paralelo. Então, ficaria C mais C mais C. Então, a minha capacitância equivalente seria igual a 3C. Ou seja, seria a soma desses capacitores, tá bom? Dessas capacitâncias isoladas. Logo, eu teria um valor de 3Q1, né? O valor de Q1 seria 3. Logo, quando eu faço a minha comparação, né, se ele está dizendo que a soma das cargas totais são iguais, eu posso igualar o valor das duas, as duas capacitâncias equivalentes. Capacitância equivalente de 1 igual a capacitância equivalente de 2. Logo, seria 3Q1 igual a Q2, né? Seria esse movimento aí. Logo, eu tenho que Q1, quantidade de carga em 1, é igual à quantidade de carga 2 sobre 3, tá bom? Então, você teria essa situação em relação às quantidades de carga. Q1 é igual a Q2 sobre 3. Bacana? Então, repetindo a questão para quem ficou com alguma dúvida, deixando um tempinho também para você estar copiando, o que vai acontecer? Ele quer uma situação onde eu compare as duas quantidades de carga, tanto da figura 1 quanto da figura 2 para esse sistema. A figura 1 é uma soma de três capacitâncias, C1, C2 e C3, mas eles são todos iguais, então dá 3C, logo daria 3 cargas de Q1. Q2 sobre 3, né, que seria essa situação aí, você teria no meu outro sistema, quando você tem o fato de você ter apenas um capacitor isolado. Então, a capacitância resultante dele já é o próprio valor de Q2. Logo, 3Q1 é igual a Q2, então Q1 seria igual a Q2 dividido por 3. Meu gabarito seria a letra D. Se tivesse mais capacitores em série na figura 2, aí eu teria que ir para o tipo de associação em série, né? Que é a soma dos inversos ali que formam aquela capacitância e tal, bonitinho. Bacana? Então, nossa nona questão aí, gabarito letra D. Questão de número 10. Fala o seguinte. Dois condensadores, C1 e C2, são constituídos por placas metálicas paralelas e isoladas por A. Nos dois condensadores, a distância entre as placas é a mesma, mas a área da placa C1 é o dobro da área da placa C2. Ambos estão carregados com a mesma carga Q. Se forem ligados em paralelo, a carga C2 será. Ele quer saber aí como é que ficaria, né? Lembrando aí que a capacitância é igual à permissividade do meio vezes a área sobre a distância entre eles, né? Lembrar justamente disso aí quando você tem essa situação. Isso aí para o primeiro, né? Para o primeiro capacitor. E para o segundo capacitor? É igual a Φ vezes A' sobre D. Eles falam que é o mesmo material e está a mesma distância. O que foi que mudou? Ele falou que 1 é o dobro da área, né? Você tem essa situação sendo o dobro da área, tá bom? 2 minutinhos para vocês estarem fazer a questão.
Então, gente, ó, quando a gente vê esses dois condensadores, né, que ele fala, é só o nome que ele usou para representar o capacitor, eu tenho que esse de baixo tem um dobro da área. Então, C2 é igual a FEM vezes, permissividade, desculpa, vezes 2 vezes A sobre D, né, sobre o valor de D. E aí, eu teria que o C2 é igual a 2 vezes a permissividade vezes a área sobre D. Essa mesma área que está aqui dentro é essa que está aqui, né? Você tem essa relação de parentesco aí. Então, eu tenho que C2 é igual ao dobro de C1. Pronto. Então, eu sei que o C2 é igual ao dobro de C1. Ele quer que quando eles forem ligados em paralelo, tá bom? Ele quer saber qual é a quantidade de carga geral quando eles forem ligados em paralelo. Se for em paralelo, na questão passada, a gente acabou de falar sobre a forma como eles são escritos, né? A capacitância equivalente numa associação em paralelo é igual à soma deles. Bacana? Então, seria C1 mais C2. Só que ele falou que o valor de C2 vale 2 vezes C1. Então, a minha capacidade equivalente, a minha capacitância equivalente seria C1 mais 2C1, tá bom? Então, a minha capacitância equivalente seria igual a 3C1, justamente pela relação que a gente achou no slide passado, ok? Como eles dizem que eu estou carregado com a mesma carga, tá bom? Como eu estou carregado com a mesma carga, como é que ficaria? O valor da minha carga seria igual a 3 vezes a carga de um capacitor, que é igual a Q sobre U, né? Quantidade de carga aí sobre a DDP existente. Só que eu tenho dois capacitores, né? Então, a minha valor de capacitância equivalente de carga seria 3Q sobre 2, né? Que seria ali a relação existente entre os dois capacitores C1 e C2 que habitam a minha questão. Então, nosso gabarito seria 3Q sobre 2. Nosso gabarito seria a letra B, tá bom? De bem fácil. Ok, então, o que vai acontecer? Olha a minha questão. Ele falou que eu tenho dois capacitores, né? C1 e C2, que são constituídos por placas metálicas paralelas isoladas por A. Ou seja, a permissividade elétrica do meio é a mesma para os dois. O que vai mudar de um para o outro? A área do segundo é o dobro da área do primeiro. Então, já que eles estão carregados com a mesma carga Q, quando eles forem ligados em paralelo, ele quer saber a carga do C2, né? Bacana. Então, quando eu fizer essa situação, o que vai acontecer? O meu capacitor 2, ele tem o dobro da área do primeiro. Então, a linha, que seria aqui essa situação, passa a ser 2A. E aí eu boto todos eles em função do capacitor 1. Capacitor 2 é o dobro do capacitor 1. Então, ficaria uma situação dessa seguinte forma, né? Capacitância equivalente seria C1 mais 2C1. E aí eu tenho que a minha capacitância equivalente, já que eles estão na associação em paralelo, é 3 vezes o valor do capacitor 1. Então, ficaria 3Q sobre a DDP. Só que ele falou que o cara tem um dobro da área, né? Se ele tem um dobro da área, então a capacitância do meu 2 é igual a 3Q pela metade, né? Em relação ao primeiro. Justamente porque ele vai ter metade da área que o primeiro tinha. Então, você tem essa relação sobre 2 aí do meu capacitor. Bacana? Então, você tem essa situação aí para poder sair da nossa questão. Ok? Bacana. Vamos para nossa penúltima questão. Fala o seguinte: um capacitor de placas paralelas com A entre as armaduras é carregado até que a diferença de potencial entre as suas placas seja U. Outro capacitor igual, contendo um dielétrico de constante dielétrica igual a 3, é também submetida à mesma diferença de potencial. Se a energia do primeiro capacitor é W, então do segundo capacitor será. É uma questão um pouco mais complicada, tá bom? Porque ele está falando sobre a potência dele. Então, por isso, eu vou pedir 3 minutinhos aí para que você consiga fazer a sua questão.
Então, gente, quando você pega uma questão como essa de capacitor, eu vou dar uma dica para vocês para matar de cara essa questão, tá bom? O que é que você vai fazer? Se os capacitores forem perfeitamente iguais, como ele está falando na questão, tiver o mesmo dielétrico entre as armaduras, se for tudo igual, só mudar a constante dielétrica, você vai lembrar do seguinte: você não vai perder tempo para fazer uma questão como essa em um vestibular, tá bom? Em um Enem ou coisa do tipo. O que é que ele vai acontecer? Se ele falar que é tudo igual, só que o dielétron é 2 vezes maior, então a energia é o dobro. Se ele falar que é tudo igual e o dielétron é 3 vezes maior, então a energia é o triplo. Gabarito letra C. Se ele falar que é tudo igual e que o dielétron é 4 vezes maior, a energia acumulada é 4 vezes maior. Então a energia acumulada ela é a mesma variação do dielétron, se os dois capacitores forem iguais. Vou provar aqui, vamos lá. O primeiro capacitor, eu vou dividir em primeiro e segundo capacitor, tá bom? Primeiro capacitor, ele vai ter uma capacitância igual a permissividade vezes a área sobre a distância, né? E isso aqui vai gerar um valor de energia acumulada. Qual é o valor da energia acumulada por esse capacitor? U ao quadrado, né? Qual é o valor acumulado? U vezes C, né? O valor da DDP vezes a capacitância que ele vai possuir. Então, a energia seria igual a U vezes E vezes a área sobre D, né? Então, isso aqui seria o valor da energia acumulada dentro do meu sistema. Beleza. Então, o meu segundo capacitor, como é que seria a situação para ele? Meu segundo capacitor seria igual. Capacitância vai ser igual. Permissividade vezes o dobro da área sobre a distância. O que foi que ele falou? Desculpa, dobro da área não. O que foi que ele falou? Ele falou que é o seguinte: essa minha energia acumulada agora, esse C', tem um dielétrico que é 3 vezes maior do que aquele primeiro. Então, ficaria 3 vezes E vezes A sobre D, tá bom? E eu quero saber a energia acumulada. A energia acumulada é igual a DDP vezes a minha nova capacitância, que é esse C', ó. Então, qual seria a minha energia acumulada? Seria U vezes 3 vezes E vezes a área sobre D. Pronto. Se eu isolar o 3, né, se eu deixar ele na frente da equação, eu tenho que é 3 vezes U vezes E vezes A vezes D, que seria esse novelinho aqui, né? Pronto. Só que ele chamou de W na minha função, né, na minha questão. Porém, contudo, todavia, entretanto, presta atenção nisso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor da minha carga elétrica acumulada original. Então, eu teria que a minha carga elétrica nova, o E', é igual a 3 vezes a minha carga elétrica original. Ou seja, seria o valor de 3E. Sabendo disso, o que pode acontecer? E' sendo 3E, eu teria o valor, como ele chamou de W, né? W' seria igual a 3W, né? Só a diferença da letra que ele usou. O gabarito seria realmente letra C. Tá bom? Repetindo a questão aí, fala o seguinte: um capacitor de placas paralelas com A entre armaduras é carregado até que a diferença de potencial seja U. Mesmo placa paralela, mesma armadura, mesma DDP, outro capacitor igual. Para funcionar aquele bizu, tem que ser igual. Contendo um dielétrico 3 vezes maior, é também submetido à mesma diferença de potencial. Então, o mesmo capacitor, na mesma diferença de potencial, só que um dielétrico igual a 3 vezes o primeiro. Então, a energia acumulada também vai ser 3 vezes do primeiro, tá bom? Sempre lembrar disso aí. Se a energia do primeiro é W, a do segundo será, e aí você consegue calcular através da equação da capacitância. Capacitância é a permissividade elétrica do meio vezes a área sobre D, né, sobre a distância. Então, a área seria igual ao valor da capacitância, DDP, vezes a permissividade vezes a área sobre D. E a capacitância linha é igual a 3 vezes E, que é o valor da permissividade, vezes a área sobre D também. Então, o meu valor da energia nova é igual a DDP vezes a capacitância nova. Então, a capacitância seria U vezes 3E vezes A sobre D, onde eu posso isolar o valor do 3, e aí eu vou ter que a minha energia acumulada é o triplo da primeira, né? Lembrando lá da dica que eu dei. Se for o mesmo capacitor, na mesma DDP
tudo igual, só mudar a porcentagem do dielétron, então o valor também acompanha, tá bom? Então o dielétron é 3 vezes, logo a energia acumulada também é 3 vezes. Está provado matematicamente que o gabarito dessa questão é letra C, tá bom? Então, caiu uma coisa dessa parecida no Enem, você não perde tempo, tá bom? Essa questão é da UEPA, Universidade Estadual do Pará, mas pode ser cobrada aí alguma coisa parecida no Exame Nacional do Ensino Médio. Bacana? Então, nossa saideira aí, nosso sabadão, fala o seguinte: armazena-se entre as placas de um capacitor uma quantidade de carga igual a 2 milicoulombs. Ok? Isso aqui é a quantidade de carga, valor de quê? Sobre uma energia potencial elétrica de 1 milijoule, tá bom? Então isso aqui seria o valor de quê? Da potencial, da energia, né, gerada. Assinada entre a alternativa abaixo, aquela que aparece corretamente a sua capacitância. Ele quer saber o valor de C, né? Quanto é que vale esse valor de C. Bacana? Então, 3 minutinhos para tentarem fazer a questão. Então, galera, quando você vai ter essa situação, quando você tem essa situação de energia gerada para o sistema, você tem que sempre lembrar das equações, né? Aqui a gente vai usar energia é igual quantidade de carga ao quadrado vezes o valor da minha capacitância, né? Para ter essa situação aí com relação à capacitância que ele vai querer gerar na função, ok? Isso aqui dividido por 2, né? Lembrando sobre isso aí. Então, quem seria a minha energia? Minha energia, a questão já deu. 1 milijoule, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual ao valor da minha quantidade de carga, que ele também falou que vale em mili, né? Seria 2
milicoulomb, 2 vezes 10 a menos 3, vezes o valor da capacitância que ele quer descobrir, isso aqui tudo sobre 2, né? Seria o valor aí sobre 2. Então, lembrando que o valor da quantidade de carga é ao quadrado. Pronto. Daqui para frente ficou fácil nossa questão. Como é que ficaria, então? 1 vezes 10 a menos 3, igual 2 ao quadrado, 4, vezes 10 a menos 6, vezes o valor de Coulomb. Isso aqui tudo sobre 2, tá bom? E aí você tem a situação, né? Joga para o outro lado, então ficaria 2 vezes 1 vezes 10 a menos 3, né? 2 vezes 10 a menos 3, igual a 4 vezes 10 a menos 6, Coulomb. Logo, eu teria aí 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 a menos 6, né? Isso aqui vai dar o valor da minha capacitância gerada. 2 dividido por 4 daria aí 0,5 vezes 10 elevado a menos 10, né? Daria o valor ali da minha capacitância gerada pelo sistema, tá bom? Capacitância aí presente ao sistema. Logo, quando eu passo a vírgula uma casa para a direita, né? Eu vou subtrair 1 do expoente, somar 1 ao expoente. Então, a capacitância seria 5 vezes 10 elevado a menos 9 farad, tá bom? 5 vezes 10 elevado a menos 9 farad. E aí, 10 elevado a menos 9, a gente já sabe que o valor da capacitância vale 9 nanofarads, ok? Nosso gabarito, então, seria letra A. 9 não, 5. 5 nanofarads. Ok? Então, bacaninha, repetindo a questão aí, para quem ficou com alguma dúvida, fala o seguinte, ele está armazenando entre as placas de um capacitor uma carga de 2 milicoulombs sobre uma energia, uma DDP, de 1 milijoule, né? Uma energia acumulada de 1 milijoule. Essa alternativa aqui apresenta corretamente a capacitância do cara. Então, a energia vai ser igual a quantidade de carga ao quadrado vezes a capacitância sobre 2, tá bom? E aí você substitui os valores. A energia é 1 milijoule, então fica 1 vezes 10 a menos 3, igual a quantidade de carga, 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, vezes o valor da capacitância sobre 2. Produto do meio igual ao produto dos extremos, então fica 2 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, menos 3 vezes 2, daria menos 6. Então, o valor da minha capacitância seria 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Minha capacitância daria 0,5 menos 10 mais 1. Então, a capacitância seria 5 vezes 10 a menos 9 farad, que dá menos 9, a mesma coisa que nano, né? Aquele valor de nano ali, que seria o gabarito da nossa letra A. Se por um acaso ele não tivesse dado a quantidade de carga, qual fórmula eu usaria? Bom, se ele não tivesse dado a quantidade de carga, ele teria que me dar a DDP. Aí eu usaria U ao quadrado vezes C sobre 2. Então, vocês têm sempre que ficar ligado qual é a equação que tu vai usar. Lembrando que as fórmulas de energia, apesar de serem diferentes, são 3 equações diferentes, né? C vezes U ao quadrado, U ao quadrado vezes C sobre 2, e essa parte aqui de Q quadrado vezes C sobre 2, né? Lembrando que isso aqui tem que dar sempre o mesmo resultado. Bacana? Então, você tem que ter essa situação de resultados iguais. Ok? Então, galerinha, nosso tempo está acabando. Vamos chegando aí à nossa última questão aqui de sábado, né? Já foi feita. Próxima semana, na terça-feira, a gente ainda tem mais um encontro, tá bom? Vamos fazer mais algumas questões e dedicar mais um tempinho à elerodinâmica, nosso último encontro do semestre, antes das nossas queridas férias chegarem. Tá mais perto do que longe, calma, vai chegar, já vocês acabam essas agonias aí para chegarem nas férias, tá bom? Então, desejar a vocês toda excelente resto de noite aí desse sábado, né? Vocês ainda tem muitas questões para fazer. Desejar um bom fim de semana, bons estudos. Na terça-feira a gente volta com mais eletrodinâmica. Bacana? Então, galerinha, bom fim de semana. Até a próxima aula. Tchau!